Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. Hoje o que me traz essa tribuna, infelizmente, é uma denúncia de um grave atentado ocorrido em Paraty contra um membro de uma comunidade tradicional. Um atentado praticado por seguranças de um empreendimento imobiliário. A região da Costa Verde está sendo, já há alguns anos, imprensada pela especulação imobiliária que visa incorporar cada vez mais terrenos num circuito turístico, no circuito hoteleiro. Esse processo de expansão da especulação imobiliária tem se dado para cima, especialmente das comunidades tradicionais, caiçaras e indígenas especialmente, mas também quilombolas, que lá naquela região ocupam parcelas do território há diversas gerações, estabelecendo uma relação de harmonia, de reprodução social, fazendo com que a natureza seja preservada e fazendo com que, em diferentes regiões, tenhamos ainda a preservação de áreas verdes. Um desses territórios que vem sendo imprensados pela especulação imobiliária é o território de Trindade, onde vive uma comunidade caiçara e onde, no último dia 2 de junho, um jovem caiçara foi assassinado dentro de sua casa. Jason, como era chamado, estava em casa com seu irmão, quando 2 policiais militares, ligados ao grupo Trindade Desenvolvimento Territorial, para quem faziam segurança, entraram na casa ordenando que os jovens a desocupassem. Essa é uma casa localizada numa área de produção comunitária dos caiçaras, ocupada já há mais de 4 gerações e que fica no limite do terreno onde a Trindade Desenvolvimento Territorial reivindica a propriedade das terras. Os jovens foram, então, na sequência dessa ordem para que desocupassem a casa, agredidos, e Jason foi assassinado. Seu irmão, que também sofreu o atentado, conseguiu escapar e sobreviveu. Após esse episódio, os seguranças da Trindade Desenvolvimento Territorial, policiais fora de serviço, procuraram a delegacia e se apresentaram alegando legítima defesa. O irmão de Jason também já procurou as autoridades e tem denunciado que o que houve foi um homicídio. Como é que pode 2 jovens estarem na sua casa, a casa ser invadida por 2 policiais fora de serviço, sem mandado, sem nada, e alegar legítima defesa? O que aconteceu foi um assassinato, mas foi mais do que um crime comum. Foi um crime contra uma população tradicional. E esse homicídio deve ser entendido dessa maneira, como um crime que foi praticado dentro do contexto de pressão da especulação imobiliária, de pressão de grandes grupos econômicos sobre uma população tradicional, porque o contexto é bastante claro. Esses policiais que trabalham para esse grupo econômico visavam a desocupação de uma área que é ocupada por essa comunidade há mais de 4 gerações. Isso, destacamos mais uma vez, essa lógica da pressão tem sido permanente naquela região. Podemos citar também a Praia do Sono, que vem sendo pressionada pelo condomínio Laranjeiras, e outras regiões onde a gente tem a presença de populações tradicionais na Costa Verde e que vem sofrendo com essa pressão permanente. Quem é a TDT? Quem é esse grupo que contratou esses seguranças, que contratou esses policiais como seguranças, que acabaram praticando esse homicídio? Antigamente, esse grupo era conhecido como Paraty Desenvolvimento Turístico, e ele é fruto da união de 2 grandes multinacionais, a Brascan e a Adela, que são conhecidas mundialmente e estão entre
os 280 grupos empresariais mais poderosos do mundo, com sede em Luxemburgo. Já na década de 70, a Paraty Desenvolvimento Turístico, hoje TDT, se dizia dona de diversas terras e territórios e aterrorizava trindadeiros que, desde 1978, se mobilizam, tendo naquele ano organizado um grande ato contra a presença dessa empresa dentro do seu território tradicional caiçara. Segundo os trindadeiros, durante anos, essa empresa tentou de forma violenta ocupar a área que eles ocupam tradicionalmente, chegando a manter 60 homens armados no local. Nessa época, os trindadeiros sofreram diversas agressões físicas, além de ter a entrada de acesso ao lugarejo bloqueada por jagunços, suas plantações e casas de pau a pique destruídas e até estupros sendo praticados contra 2 professoras. Esse é o cenário que toma conta de Paraty há décadas e que tem ameaçado as suas populações tradicionais. Essa é uma situação que marca toda a Costa Verde. O nosso mandato e a Comissão de Direitos Humanos aqui da LERJ, presidida pelo deputado Marcelo Freixo, tem acompanhado esses conflitos. Estivemos na última segunda-feira em Paraty, acompanhando a mobilização dessa comunidade tradicional, que envolveu também diversas pessoas daquela população, daquela cidade, daquela região, que estão hoje assustadas com o avanço violento desses grupos de especuladores que tentam se apropriar desse território. Essa situação é uma situação muito grave que essa casa tem que se posicionar. Não podemos permitir que as populações tradicionais, que as populações que mantêm décadas, séculos de relação com determinados territórios, que foram importantes na sua preservação, que têm uma contribuição cultural enorme para a nossa sociedade, estejam sendo ameaçadas e estejam sendo dizimadas. É fundamental que tenhamos, enquanto Poder Legislativo, capacidade de nos posicionarmos e de nos movimentarmos para garantir a segurança dessas populações. Essa manifestação na segunda-feira, que reuniu dezenas de pessoas, centenas de pessoas daquela comunidade, reafirmou a importância dos caiçaras, dos quilombolas e dos indígenas na constituição daquele território com as características que ele tem hoje e do seu direito a permanecer naquela terra, tendo as suas características, o seu território preservados. Nós, o nosso mandato, a Comissão de Direitos Humanos, estamos acompanhando de perto esse conflito e reafirmamos, estaremos intransigentes na cobrança para que esse assassinato seja esclarecido. Mas, fundamentalmente, estaremos intransigentes para que pare esse ataque a essas comunidades tradicionais, para que esse assassinato seja considerado o que ele de fato é, mais uma ação dos grupos da especulação imobiliária que visam se apropriar desses territórios tradicionais. Nenhum passo daremos atrás, nenhum direito a menos aceitaremos para essas populações. Para cada companheiro tombado, nenhum minuto de silêncio, mas muita luta será erguida em defesa dos territórios tradicionais e contra o avanço da especulação imobiliária. Trindade resiste. Com a nossa solidariedade, com o nosso apoio, Trindade resiste.